Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu quero aproveitar que ainda estamos em pés. Eu quero convidá-los a refletir, a reflexão acerca do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10 e o versículo 43. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10 e o versículo 43. A palavra do Senhor diz assim: mas entre vocês não pode ser assim. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Versículo 44. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Versículo 45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Antes de você tomar o seu assento, você vai olhar para alguém e você vai dizer: maior é quem serve. Diga para 2 ou 3 pessoas: maior é quem serve. Podei vos assentar, meus irmãos. Minha palavra de gratidão a Deus pela vida desse meu paizão, pastor Wagner, muito obrigado. O senhor já fez menção da história do Orkut, é muito famosa essa história, mas é verdade. Desde os meus 13 anos de idade eu corro atrás desse homem, tentando um contato, mas se eu explicasse para vocês como que eu vim parar aqui, irmão, vocês não iam acreditar. Um pregador, um obreiro estava organizando um congresso, procurando outro pregador, e me achou procurando outro pregador e disse: você quer vir pregar aqui em Carazinho? Eu disse: óbvio, toda porta que Deus me abre eu entro por ela. Ele falou: vai estar aqui o pastor Wagner, Ame Luz das Nações. Naquele momento eu entendi certinho o que Deus estava fazendo. Obrigado, pastor, muito obrigado. Pastora Nádia, muito obrigado por todo o carinho, em nome de Jesus. Quero fazer menção da minha família, da minha esposa. Levanta a mão, meu amor, está ali, Duda, os nossos meninos, o Isaac e o Joabe, são quem me sustentam. Isso, filho, levanta a mão para o pessoal te ver, está ali, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Também os irmãos ali de Fontoura que estão nos acompanhando hoje, que Deus abençoe. Meu pastor presidente, obrigado, viu? O senhor é uma bênção por estar aqui conosco nessa tarde. Queridos, quem ainda consegue ouvir pelo menos 30 minutos de palavra, diga amém. Então vai dar tudo certo, que vocês vieram para ouvir esses 30 minutos, e Deus me deu 30 minutos de palavra aqui para conversar com vocês nessa tarde. Pastor Josequiel, que bênção esse trabalho, que bênção aquilo que Deus tem feito através de você, através da sua esposa, a pastora Karina, que Deus abençoe. Eu me sinto muito honrado de poder sempre fazer parte do Vidas, e se o senhor precisar de mim, o que a Ágape precisar de mim, vocês podem contar comigo, com o meu ministério sempre, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de fazer menção é resultado de um pedido, a saber, o pedido daqueles a quem Cristo chama de os filhos do trovão. No capítulo de número 10 e o verso de número 37, Tiago e João fazem um pedido, para dizer o mínimo, inusitado a Cristo. Tiago e João olham para Cristo e tem uma conversa mais ou menos assim: Senhor, naquele grande dia, aonde tudo aquilo que nós ouvimos falar acerca do teu reino e do teu reinado se concretizar, naquele grande dia, quando o Senhor colocar o seu trono
entre as nações e governar soberanamente por todos. Nós queremos te fazer um pedido, Senhor. Permita que eu me assente à sua direita, e o meu irmão, permita que ele se assente à tua esquerda. Quando esses discípulos de Cristo fazem esse pedido, eles estão pedindo duas coisas, uma um pouco mais clara e uma um pouco mais nas entrelinhas. O que fica nas entrelinhas é que eles estão fazendo um pedido por uma posição de governo. Diga comigo, posição de governo. Culturalmente, quando a gente olha a forma geográfica onde os tronos eram colocados, obviamente o rei sempre ficava no centro. Ao lado do trono do rei existia uma cadeira à sua direita, que era designada para o seu conselheiro particular e pessoal. Esse aconselhava o rei nos momentos de crise, nos momentos de falta que aquele rei e que aquele reinado estava tendo. À sua esquerda, por sua vez, ficava a cadeira do general, responsável por dar a estratégia de guerra para o rei. Então esses dois moços estão fazendo um pedido, eles estão falando a Cristo: Senhor, permita que a gente governe contigo, permita que um seja o teu conselheiro e outro seja o teu general, para o momento de guerra, para o momento de crise, para o momento de dor aqui nesse reino. O segundo pedido que eles fazem é o mais claro, porque além de fazer um pedido por uma posição de governo, eles estão fazendo um pedido por posição elevada entre os demais. Eles estão dizendo: Senhor, permita que eu e o meu irmão tenhamos no teu reino uma posição diferenciada dos nossos outros irmãos. Eles estão pedindo uma posição elevada entre os demais. Não se tratava apenas de fazer parte do governo, mas eles queriam destaque, eles queriam reconhecimento, por que não dizer, eles queriam a fama daquele reino. Queridos, não é de hoje que nós vemos que o ser humano, em busca de reconhecimento, é capaz de fazer tudo. Não é de hoje que se tem o desejo de aparecer. Não é de hoje que se tem a necessidade de aparecer. De modo que acredita-se de forma errada e muito errada, que ministério é aparecer. Ministério não é ser visto. Ministério não se trata de ser visto. Ministério se trata de ser visto. Você pode segurar na mão de alguém que está do seu lado e você vai dizer para ele: Deus te trouxe aqui nessa tarde. Diga, Deus te trouxe aqui nessa tarde, para que em primeiro lugar você entenda que ministério não se trata de ser visto. Ministério se trata do serviço. Talvez Deus não tenha te chamado para estar aqui, mas há um banheiro na tua igreja que precisa ser limpo, há uma vassoura que precisa ser passada, e talvez Deus esteja te chamando para o serviço. Em busca de fama, nós somos capazes de qualquer coisa. A gente tem visto nesses últimos dias um filme, pastor Josequiel, chamado de O Som da Liberdade. Quem aqui já assistiu O Som da Liberdade? Levanta a mão para eu ver. É um filme que trata sobre a questão de escravidão sexual de crianças em países menos desenvolvidos, onde um homem se levanta para defender essas crianças, e o slogan do filme virou: os filhos de Deus não estão à venda. E eu acho lindo quando eu vejo os crentes indo no cinema, botando a tela do cinema e a hashtag os filhos de Deus não estão à venda. Mas quando é para tirar do bolso R$30
para sustentar uma criança, para sustentar um missionário que está de fato arrancando essas crianças da mão dos pedófilos e da mão da prostituição, nós não temos coragem, porque é melhor aparecer com a hashtag do que fazer alguma coisa efetivamente pelo reino. Então, queridos, nessa tarde eu gostaria de falar-lhes sobre pelo menos 3 verdades acerca do ministério de serviço, porque Cristo, os versículos que lemos, é a resposta que Cristo dá a esses discípulos. Cristo olha para os seus discípulos e diz mais ou menos assim: vocês veem como é que funciona aí fora? Aí fora os governantes mandam em tudo, aí fora o governante manda nos seus súditos, mas deixa eu dizer para vocês, vocês estão com a mentalidade errada, porque entre vocês não será assim. Se alguém quiser ser importante aqui, que se torne servo de todos. Se alguém quiser ser famoso ou reconhecido aqui, que se torne servo de todos. Algumas lições eu entendo e aprendo sobre o ministério do serviço. E eu preciso que você entenda que Deus te trouxe aqui nessa tarde. Pastor, mas eu estou aqui desde de manhã, mas Deus te trouxe nesse culto para que você receba alguma coisa. E eu não tenho dúvidas de que isso que eu vou dizer agora, talvez te faça chorar. Mas no lugar do choro eu prefiro que você levante a sua mão e diga alguma coisa para Deus, amém? A primeira lição que eu aprendo sobre o serviço é que servir não tem a ver com o teu estado emocional. As pessoas chegam para a gente que lideramos igreja, e elas geralmente colocam uma desculpa, um empecilho para não servir. Elas dizem assim: pastor, eu não estou muito legal, pastor, eu não estou muito bem, pastor, eu não estou bem certo das coisas, eu prefiro ficar aqui no meu canto, eu não consigo mais fazer aquilo que eu me comprometi para fazer, eu não consigo mais estar onde eu me comprometi a estar, porque acreditam que ministério tem a ver com o teu bom estado emocional. Mas e se eu disser para você que na sua igreja você já recebeu um abraço de alguém que tudo que precisava naquele dia era de um abraço? E se eu dissesse para você que muito provavelmente o teu pastor já colocou a mão na tua cabeça e orou por você, quando tudo que esse homem de Deus precisava era que você orasse por ele? Se eu dissesse para você que alguém já te sustentou em aconselhamento, quando essa pessoa precisava receber um conselho, ou servir não tem a ver com o teu bom estado emocional. O senhor prova na Bíblia, pastor? Eu provo porque eu sou de Bíblia. Eu quero que vocês coloquem para nós aí, 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 8. Por favor, os meninos da projeção, coloquem para nós. 1 Reis, capítulo 17 e versículo 8. Lá está o profeta Elias, frente a uma cidade chamada Sarepta. Avança para o verso de número 9. Porque o Senhor diz para ele: ô Elias, levanta-se e vai até uma cidade chamada Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Verso número 10. Então Elias foi para Sarepta, e quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha, e disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Verso 11. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: agora me traz um pão também, por favor. Verso 12. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que eu não tenho mais pão, só tenho um punhado de trigo, de farinha e um pouco de azeite em um jarro, e eu estou catando uns 2 pedaços de pau para eu cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois morreremos de fome.
Ela está dizendo: ô Elias, a água tudo bem eu te servi, mas pão eu não estou bem emocionalmente para te servir. Eu não estou legal, eu vou morrer daqui a 2 dias, eu e o meu filho nós vamos morrer de fome. Só que Elias ensina para ela que servir não tem a ver com o teu estado emocional. Olha o que o profeta Elias diz, verso número 13, não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça para mim um pãozinho com a farinha que você tem, e traga-o para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. Versículo 14, pois o Senhor Deus de Israel está te dizendo isso, não se acabará a farinha da sua tigela. Por quê? Porque enquanto você serve, Deus cuida daquilo que abala o teu estado emocional. Você pode segurar na mão de alguém que está do seu lado, você pode segurar na mão de alguém, você vai levantar a mão dele para cima, você vai levantar a mão dela para cima, e você vai dizer para ele: não se preocupe, não se preocupe. A raiva do diabo é essa, porque ele te viu depressivo e diz: não vai servir mais. Ele te viu ansioso e diz: não vai servir mais. Ele te viu sem dinheiro e diz: não vai servir mais. Ele te viu desempregado e diz: não vai servir mais. Mas eu tenho uma palavra para alguém que serve. Enquanto você serve, Deus cuida do que abala o teu estado. Você pode levantar a mão e dar um grito de glória ao nome do Senhor. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas: servir não tem a ver com o teu estado emocional. Segundo lugar, servir não tem a ver com o teu estado físico. Coloca para nós, por favor, capítulo 18 do Gênesis. Porque lá está Abraão. O capítulo 17 é o capítulo que muda a vida de Abraão. Abraão passa pela circuncisão com 99 anos de idade. Capítulo 18, verso 1 de Gênesis, por favor. Abraão passa pela circuncisão. No capítulo 17, com 99 anos de idade. Uma cirurgia íntima, sem anestesia, na faca. No capítulo 17, se encerra com Abraão e toda a sua casa sendo circuncidados. O capítulo 18 se inicia com o texto dizendo: o Senhor Deus apareceu a Abraão. Diga comigo: apareceu. A expressão aparecer aqui em hebraico fala da visita que um médico faz a um paciente que está ferido. Quando você olha para como os judeus tratam a circuncisão, a criança ou o homem recém-convertido é circuncidado, e 3 dias depois ele recebe a visita do seu médico. Por que 3 dias depois, pastor? Porque é o dia que mais dói. Então, lá está Abraão, doente, cortado, e a Bíblia diz: e apareceu o Senhor. O médico foi visitar o paciente que estava doente, no momento da sua maior dor. Lá vai Deus visitar Abraão, e Abraão está doente, cortado, ferido. Mas avança no verso número 2. E olhou para cima, e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu, diga comigo: correu ao encontro deles, e ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão, continua, e disse: Senhor, se eu mereço a tua atenção, não passem pela minha humilde casa, sem me fazerem uma visita. Verso número 4, vou mandar trazer água, para lavar os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Verso 5, também eu vou, diga comigo: vou. Água ele manda trazer, mas aí ele diz: eu estou diante daquele que veio me visitar no momento que eu estou mais doente.
Eu estou diante daquele que está aqui no momento da minha maior dor. Quando ele ia levantar para falar com o servo para trazer pão, ele disse: Senhor, não, peraí, deixa comigo. Eu estou doente, mas eu estou servindo. Eu estou cortado, mas eu estou servindo. Eu estou com dor, mas eu estou servindo. A minha cicatriz está doendo, mas eu estou te servindo. Deixa que eu vou preparar um punhado de pão para você. Deixa que eu vou preparar um pouco de pão para que vocês comam e vocês não passem da minha casa com fome. Sabe qual é a raiva do diabo? É que está você doente. E ele diz: com esse câncer ele para, com essa doença ele para. Mas olha você aqui. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa tarde. Mas olha você aqui. Estou doente, mas estou servindo. Estou cortado, mas estou servindo. Não tenho como me manter de pé, mas eu estou servindo. Por quê? Porque quem precisa do meu serviço está dizendo: eu vou te usar, eu vou usar a tua dor, e talvez a tua dor seja diferencial para que eu cure alguém que está perto de você. Segure na mão de alguém, segure na mão de alguém, e eu já estou começando a terminar. Segure na mão dele, segure na mão dela. Você vai dizer para ele: a raiva do diabo é que ele pensou que com essa doença você ia parar. A raiva do diabo é que ele pensou que com essa enfermidade você ia parar. Mas para a vergonha do diabo e para a glória de Deus, olha você doente servindo. Olha você doente servindo. Olha você doente. Sirva, 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 sirva. E eu encerro, porque em terceiro lugar, servir não tem a ver com as tuas habilidades. No capítulo 4 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que Deus se apresenta a um homem chamado Moisés, e Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu ouvi o lamento do meu povo, eu ouvi o meu povo chorar, e eu vou tirar Israel da escravidão do Egito, mas para isso, eu vou usar você para libertar o meu povo. Moisés apresenta pelo menos 4 desculpas a Deus. Quantas desculpas? A primeira desculpa, ele diz assim: Senhor, mas eu não sou ninguém. A segunda desculpa, ele diz: Senhor, eu não sei o teu nome. A terceira desculpa, ele diz que não tinha provas. E por uma, a Bíblia diz que o Senhor vai começar a colocar por terra as desculpas de Moisés. Quando ele disse que não era ninguém, o Senhor disse a Moisés: você pode não ser ninguém, Moisés, mas quando você chegar lá na terra do Egito, você vai chegar dizendo: o eu sou, o eu sou, o eu sou. Porque você pode não ser ninguém, mas quem está te enviando é tudo. Ele diz que não tinha provas. Então Deus pergunta: o que você tem na sua mão? Ele diz: um cajado. Perceba que Deus não entrega um cajado a Moisés. Deus usa o cajado que Moisés já tem. Eu vou de novo. Talvez Deus não queira nem te entregar algo novo. Talvez Deus queira usar aquilo que você já tem. Já tem, já tem. A quarta desculpa, que Moisés sobe a Deus, ele pensou: bom, eu não ser ninguém, ele me rebateu. Eu não saber o nome, ele me disse o nome dele. Eu não ter provas, ele me deu um cajado, que quando eu solto no chão vira serpente. Quando eu pego pelo rabo, volta a virar cajado. O que eu vou dizer para fugir? O que eu vou dizer para não servir? Aí ele pensa: já sei. Senhor, Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Não tem como eu tirar Israel de lá. Agora eu sei o teu nome. Agora o Senhor me deu provas. Agora o Senhor me disse que pode usar um ninguém. Mas não tem como o Senhor usar alguém que é gago.
Não tem como o Senhor usar alguém que é duro, que é pesado de língua. Pastor Volney, eu vejo a conversa de Moisés e Deus. Deus olha para Moisés e fala assim: ô Moisés, quem é que fez a boca do homem? Foi tu? Ô Moisés, quem é que fez a língua do homem? Foi tu? Ô Moisés, quem é que colocou as cordas vocais para que o homem emitisse som? Foi tu. Se eu fiz a boca, por que é que eu não vou poder colocar as minhas palavras dentro dela? Servir não tem a ver com a tua capacidade ou com a falta dela. Eu vou te sustentar em tudo que você precisa. Levante a mão, porque eu encerro nessa tarde debaixo de uma profecia de Deus aqui para o teu coração. Eu encerro com uma profecia, e se você aceita, e se você recebe profecia, e eu não vim aqui para dizer o teu CPF, eu não venho, com todo respeito aos amigos, aos irmãos que Deus usa para revelar CPF, RG, cor da meia, não, eu vim aqui para te dizer, na tua incapacidade, na tua falta de capacidade, Deus está dizendo para você: eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Aquilo que você ouve desde que igreja é igreja, não mudou. Deus não chama quem é capacitado, mas se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Pastor, a minha falta de habilidade é a razão pela qual eu não tenho servido. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: nem que eu precise te capacitar, nem que eu precise afinar a tua voz de taquara rachada, nem que eu precise te ensinar a falar, nem que eu arranque de você a timidez à força. A tua falta de habilidade não será a razão pela qual você não vai servir. Deus está te capacitando nessa tarde. Vocês ouviram? Lá fora, o maior, o mais poderoso, o mais rico manda em todo mundo. Mas em vocês não será assim. Se alguém quiser ser importante, que se torne servo de todos. Fique de pé. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Você pode dizer isso para Deus? Levante a sua mão e diga: esconda-me em ti, esconda-me em ti. Sobe aqui, pastor Lucas, sobe aqui, rápido. Aleluia, levante a sua mão e diga: como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. E qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Eu estou sentindo Deus aqui hoje. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som, carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta.
E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Nós já vamos encerrar o culto. Eu ainda tenho alguns minutos, mas eu quero fazer um convite, principalmente aos moços, principalmente aos jovens, principalmente aos mais novos, que frente a todos os desafios da igreja se sentem incapazes, se sentem pequenos, se sentem incapacitados para realizar a grande obra que precisa ser realizada. Vem à frente, porque Deus está distribuindo dons aqui nessa tarde. Corre, 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 corre. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Vem, 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 vem. Eu quero pedir para os pregadores que estão aqui, pastor Volney Sozinho, pastor Pedro Elias, aos missionários. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Existe uma grande obra para ser feita. Ouça o que Deus está dizendo.